Você sabe quem foi Virgulino Ferreira da Silva? Talvez você conheça ele por outro nome. Esse homem foi um cangaceiro brasileiro que atuou em quase todo o Nordeste, ficando conhecido por ser o mais bem-sucedido líder cangaceiro da história. Talvez você conheça ele por Lampião, o rei do cangaço. Ele já foi acusado de vários crimes terríveis. Os mais tranquilos era atacar fazendas em vários estados, roubar o seu gado e realizar sequestros. Bem provável que essa não era a imagem que você tinha dele, mas Lampião também é bastante relatado na história como Robin Hood brasileiro, que tinha esse comportamento, até então condenável por muitos, por roubar de políticos e coronéis ricos para dar aos pobres e miseráveis, que não tinham o que comer ou como sustentar as suas famílias. Hoje você irá conhecer mais profundamente a história desse homem, um justiceiro do sertão brasileiro ou um bandido sanguinário. Quem foi o Lampião, o rei do cangaço? Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição. Venha fazer parte da nossa comunidade. Se inscreveu? Deixou o like? Então vamos continuar com o vídeo. A história de Lampião já foi retratada em vários filmes, minisséries de televisão e nos teatros, além de existirem dezenas de livros e publicações sobre ele. Mas a sua história no cangaço começou muito antes de ser chamado de Lampião. Tudo começou por causa de uma morte de alguém muito querido por ele. Após o ocorrido, ele decidiu mudar o curso da sua vida no sertão brasileiro. Era muito comum acontecer rivalidades entre famílias, principalmente por causa de terras. Em um desses conflitos, o pai de Lampião foi assassinado. Esse acontecimento gerou uma grande revolta no peito dele e do seu irmão, por isso eles juraram vingar essa morte, assim decidiram entrar para o cangaço. O cangaço foi um fenômeno de banditismo que ocorreu na região semiárida do Nordeste. Lampião era chamado de cangaceiro porque era considerado um fora da lei. Ele se tornou líder do bando de cangaceiros mais temidos e sanguinários do sertão brasileiro, composto por 50 pessoas, entre homens e mulheres. Chegou a ser conhecido como Robin Hood da Caatinga. Ele afirmava que era um homem religioso, carregando sempre uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e um rosário em suas viagens. Lampião tinha aproximadamente 1,70 m e era cego de um olho. Ele sempre foi muito vaidoso, usando muitos anéis em seus dedos e roupas muito enfeitadas, sempre com um lenço no pescoço que era patrocinado por coronéis e grandes fazendeiros na região. Você sabia dessa parte da história? Grandes figuras da região ofereciam abrigo e apoio para Lampião e todo o bando, assim evitariam possíveis conflitos entre eles. Se fossem bem recebidos na cidade, realizavam festas com muita música e dança, em troca eles lhe davam esmolas e a sua proteção. Mas se o bando não conseguisse apoio, comida e dinheiro, eles eram muito impiedosos, realizavam grandes atrocidades com os moradores do local. Em alguns casos, após violentar as mulheres, eles as marcavam com ferro quente. Houve uma época em que o famoso padre Cícero chamou Lampião para uma conversa, e o repreendeu por seus crimes e atrocidades feitas. Com o intermédio do padre, o cangaceiro até tentou fazer parte de um grupo revolucionário para combater a Coluna Prestes, que era um grupo de ex-militares que percorria o Brasil lutando contra tropas do governo. Em troca dessa ajuda, Lampião recebeu novos armamentos. Após concluir a missão, receberia perdão pelos seus crimes e receberia a patente de capitão dos batalhões patrióticos. Tudo isso não passava de uma armadilha e então Lampião e seu bando decidiram voltar ao banditismo, mas agora com muito mais raiva, pois tentaram enganar ele. Como bônus, todo seu bando estava bem armado. Anos depois, o líder do cangaço descobriu o seu grande amor, Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida por Maria Bonita. Ela era casada com um sapateiro em uma das cidades que Lampião passou, mas quando ela conheceu Lampião, se apaixonou e fugiu com ele. Ela também marcou seu nome na história, como a rainha do cangaço. Além de cuidar das tarefas domésticas, ela também participava das atividades de combate, vestida como os cangaceiros. Em muitos casos ela impediu que o Lampião realizasse alguns atos de crueldade, mudando o jeito do rei do cangaço, deixando ele de coração mole e mais descuidado com a segurança do bando, fazendo com que as pessoas não o temessem como antes. A história do casal durou quase 8 anos. Certa noite durante a madrugada, na Grota do Angico, no estado de Sergipe, 48 soldados da polícia prepararam uma armadilha para o bando de cangaceiros, na margem do rio São Francisco. Lampião e Maria Bonita tiveram suas cabeças decepadas. Outros membros do bando também sofreram o mesmo destino. Após 30 anos da morte, as suas cabeças foram expostas no Museu do Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Alguns historiadores acreditam que existem controvérsias sobre a história de Lampião e a forma como ele entrou para o cangaço, a origem de seu apelido que se tornou tão famoso e até o real motivo da sua morte. A origem do nome Lampião,
por exemplo, veio do seu grande amor por armas. Um dia ele iluminou o ambiente durante uma troca de tiros. Dizem que a luz foi como a de um lampião, por isso o seu apelido. Apesar de todos os atos de crueldade, os episódios em que saqueou e machucou muitas pessoas, as atrocidades cometidas em todos os lugares por onde o seu bando passou, ele ainda é lembrado, e reverenciado, cada vez mais como o lendário herói do sertão nordestino, o Rei do Cangaço. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe nos comentários a sua opinião. Para você, ele realmente foi o Robin Hood, ou não passava de um criminoso? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Nos vemos nos próximos vídeos.